Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Nós estamos aqui já ao longo de vários encontros, tendo temas especiais com convidados especiais. A nossa primeira temporada, você se recorda, foi na cidade histórica e maravilhosa de Planaltina, onde tivemos a alegria de encontrar, conhecer, divulgar, dar voz a vários projetos e pessoas daquela comunidade que tem feito o terceiro setor acontecer de forma maravilhosa. Nessa segunda temporada, estamos aqui na cidade serrana de Sobradinho, que nos acolhe com seus braços abertos e com esse pessoal muito gentil e amável. E nós temos também em cada encontro convidados especiais. Antes de apresentar a nossa mesa de hoje, eu quero já convidar você a entrar agora, plataformatransfer.com.br. Acesse lá, faça a sua inscrição, compartilhe o link com toda a sua equipe para que eles também tenham a alegria de fazer esse curso inteiramente gratuito que já preparamos para você. São mais de 30 horas aulas gravadas, além das 2 mentorias, e nós ainda vamos escolher 10 projetos para serem apresentados. Então, não perca tempo, faça agora a sua inscrição, aproveite e vai maratonar. E também nós temos aqui, estamos chegando na reta final de nós gravarmos os nossos 50 episódios do podcast. Então, tem muito material disponível de muita qualidade para você. Combinado? plataformatransfer.com.br. E hoje eu tenho aqui comigo à mesa, eu convidei o meu amigo especialista Edmilson, jornalista, professor, amigo, companheiro. Se apresente para nós, Edmilson. Meu nome é Edmilson, sou especialista em terceiro setor, tenho mais de 3 décadas trabalhando com ONGs, treinando, elaborando projetos e vivenciando dia a dia o terceiro setor. Estamos aqui hoje para poder aprender e ensinar um pouquinho. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. E vocês sabem que eu sou enjoado. Não pode sentar nessa mesa pessoas com calibre inferior a esses que estão aqui para discutir o tema que estão aqui hoje. Então, o professor Edmilson é o melhor nesse tema. Obrigado. Mas nós temos 2 divas aqui também, 2 divas que vão abrilhantar demais o nosso encontro de hoje. Pete, se apresente, por favor. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder fazer parte desse trabalho tão bonito. Eu sou Pete Godoy, sou psicanalista, terapeuta integrativa, sou uma das cofundadoras do Instituto Flores de Aço, sou escritora, né, também faço parte do livro Eu Vejo Flores em Você, e é por conta desse projeto que nós estamos aqui. Nós já atuamos em Sobradinho e regiões, né, de Sobradinho há mais de 20 anos, nós temos trabalhos fora também do DF, e estamos aqui para contribuir mais ainda. Gente, vocês viram aí, ela apresentou só um pouquinho e já está dando vontade de conhecer todas essas histórias, viu? E vamos conhecer, Com né? certeza. Minha amiga Cíntia, seja bem-vinda. Se apresente, por favor, amiga. Muito obrigado. Bom dia a você que está aí nos assistindo. Bom dia, meus queridos. Eu sou a Cíntia, colega do Edmilson, também sou jornalista, sou pastora, assessora legislativa, fundadora do Instituto Flores de Aço, coordenadora nacional da campanha Se Liga Irmã, que a gente vai falar daqui a pouquinho, coautora e idealizadora do Eu Vejo Flores em Você, e a gente está aqui para aprender. Você está achando que vai entrevistar a gente? Nós vamos sugar tudinho. Então vai ser uma troca bacana. Que legal, viu? Que legal, que bom que vocês estão conosco, tá? Amigos queridos que nos assistem, como vocês sabem, a cada encontro nós temos um tema. E o nosso tema de hoje, amigos, é oficinas híbridas. Como integrar encontros presenciais e online. Hoje nós não temos como negar. Estava fazendo uma reflexão, meninas e Edmilson, hoje de manhã, em como a pandemia mudou a nossa vida. É um marco. A pandemia se tornou um marco histórico mundial. A gente se recorda que antes da pandemia, muita coisa era só no presencial. E pós-pandemia, o mundo digital foi explorado por muitas pessoas como eu, que não tinham conhecimento, não queriam, mas nós fomos meio que empurrados para o ambiente digital.
E depois desse movimento de ganharmos espaço no ambiente digital, não tem como a gente retroceder, porque muita coisa passou a ser o normal a partir dali. Normal. Né? Um novo normal, em vários aspectos, e o ambiente digital também é um desses. Então, hoje, uma instituição que realiza um projeto, ela não pode só pensar no presencial, no físico. O digital também precisa fazer parte. Querido amigo. É muito interessante esse tema, porque eu me recordo que, inclusive, eu participei de um projeto logo que a pandemia deflagrou. Nós tínhamos elaborado, eu e o Hélio tínhamos elaborado um projeto voltado para o terceiro setor. E era um projeto presencial, onde a gente tinha encontro com as instituições presenciais em cada cidade. E aí, de repente, vem a pandemia. Aí não pode se reunir. A gente já tinha feito 2 encontros presenciais. E aí agora, Hélio, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, Edmilson, não sei, porque vamos conversar com a secretaria, que a gente já se comprometeu com os colaboradores, com todo mundo, com as pessoas, com as instituições. E aí nós fomos conversar. Aí eu falei, o que a gente faz? Vamos parar tudo? Aí ele falou, tem que parar, ou senão vocês, assim, dão alguma sugestão. E aí nós criamos, dentro do próprio projeto, fizemos algumas modificações e criamos o primeiro webinário do terceiro setor na pandemia. Então, nós pegamos um projeto que era presencial e transformamos ele em híbrido. Aí nós começamos a dar as palestras pelo Google Meet. Né? Aí contratamos o Google Meet e começamos a dar palestra e tudo mais. Tivemos que reformular todo o projeto, né? E aí deu tudo certo. Então, aí isso foi muito marcante, porque a partir disso, como você falou, né? Nós temos antes e depois da pandemia em relação a essa questão do híbrido, né? O híbrido é aquilo que é presencial e aquele que é online. Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, raramente você vai ter um projeto 100% presencial. Até mesmo dentro das instituições, né, quando você está elaborando o projeto, que você está começando a executá-lo, as ações são híbridas. Né? Eu lembro também perfeitamente desse projeto aqui. Né? Nós temos uma equipe gigante, uma equipe em Brasília toda, não dá para reunir todo mundo, né? Então, as nossas reuniões são online. Então, hoje, o terceiro setor, aliás, até as empresas do segundo setor já se adequaram a essa questão. Né? Então, é isso. O primeiro momento, respondendo. Cíntia, são tantos projetos que vocês já desenvolveram e você falou que também trabalhou essa questão híbrida, amiga. Compartilha com a gente como é que foi esse novo, o ajuste, a equipe, a entrega, o retorno. Compartilha com a gente, amiga, por favor. O interessante disso é que, assim, a gente traz esses aspectos da nossa vida profissional, da nossa atuação, né? Acaba refletindo em tudo que a gente faz. Durante 15 anos, eu tive uma agência de marketing digital. Eu sou Tiranossauro Rex. Aprendi com a internet, né? Ela chegou... Geração X, né? Total. A gente pegou toda a transformação, né? Eu tenho 56 anos. Meu primeiro e-mail eu abri aos 28. Eu criei minha primeira conta de e-mail aos 28. Foi no BOL? Foi no Yahoo. No Yahoo. BOL e Yahoo, eram os mais antigos. Estamos entregando aqui. BOL e Yahoo. É por isso que eu já falo logo. E Hotmail, são os mais antigos. Hotmail. As minhas contas. As minhas são do Hotmail Yahoo e Yahoo. Acabei perdendo, mas o do Hotmail A Hotmail tem também. Ferreira. Já tem nem quanto tempo tem, eu não sei. Mas disseram que o computador fazia tudo. Né? Eu comprei um CP200. Meu Deus do céu. E era Meu Deus, comprei um CP200, coloquei ele bonitinho lá na sala. Aí eu falei, tá, faz. Faz sozinho para você E ele ver. não fez nada, entendeu? Meu filho de 6 anos, eu tinha um de 6 e um de 4 na época, Matheus chegou, ligou, o Lucas sentou junto com ele.
Não sei como eles acharam aquele trem de jogo da memória, aqueles troços que era só os promptzinhos, e ficaram lá e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, como isso aconteceu? Eu não sabia nem onde O ligava. sistema operacional era o DOS. Era o DOS. Era MS-DOS. Microsoft tá DOS. legal. Por isso que eu falo. Gente, vocês estão entregando nossa idade, gente, por favor. Mudem de muda. 5.6, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que me atualizar, né? Eu falei, gente, uma criança de 6 anos sabe nativamente navegar e eu não sabia nem onde é que ligava o troço, né? Só que a vida é uma coisa assim espetacular, como dizia Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa. É verdade. E aí, o que acontece? Na minha igreja, na época, nós precisamos ampliar. Era uma igreja já Amiga, muito se você grande. quiser falar o nome da instituição, pode falar, tá bom? Aqui a Pode, gente não tem problema nenhum. Foram 25 tá? anos na Sara Nossa Terra. Um grande beijo, Bispo Rodovalho, Bispa Lúcia. E lá eu fui desafiada, né, a organizar a comunicação da igreja. Por que eu estou voltando? Porque tudo faz parte do momento presente. Claro, né? claro. É essa colcha de retalhos. Com né, Pete? certeza. E na igreja, gente, eu nem lembro que época que foi isso, mas era tudo muito no começo, 2006, 2004, 2006. E aí eu comecei a organizar um plano integral. Nunca tinha trabalhado com isso, mas graças a Deus a gente tem cachola, né? E coragem. E Google para pesquisar. E coragem. Nessa época aí, provavelmente era Metamine, KD, né? Não, gente, Não tinha o Google ainda. O Google veio depois. Veio depois. Era o Bing. Era o Bing. E o próprio buscador do Yahoo. Só que, quando se fala de tecnologia e essa coisa de híbrido, né, do presencial e do online, essa tecnologia ela é exponencial. Sim. E é extremamente excludente, porque na hora que você aprendeu, na hora que você acha que você aprendeu, vem uma atualização, muda tudo, entendeu? E aí a gente começou com esse trabalho de integrar a comunicação da Sara Nossa Terra. Então, veio o Blogosfera, veio a Sara Space, que era uma rede social, entendeu? A própria Sara Online, que foi a TV, e foi engraçado porque a Sara Online, logo que a gente lançou como TV, ela teve mais acesso que a própria TV Gênesis. Então, acabou criando um problema. Mas foi assim, né? Nessa dobrada de tecnologia e tudo mais. Logo adiante, eu comecei a trabalhar com essa questão da agência mesmo. E já em 2014, eu utilizava o modelo híbrido. Porque depois da campanha... 2014. Depois da campanha, à época meu marido foi candidato a distrital, a gente precisou adequar, porque esgotamos nossos recursos financeiros. Política não é brincadeira. E Sim. eu tive Não que é para amadores. Não é. Eu tive que abrir mão da minha estrutura física, entendeu? Por questões financeiras mesmo. E aí, o que a gente fazia? Eram 22 funcionários. Eu fazia uma reunião de pauta, né, presencial, uma vez por semana, e o resto era tudo online, em 2014. Nós estamos falando de 2014. Então, assim, essa questão de unir esses dois universos, o presencial e o online, para mim era uma coisa muito natural. Quando veio o Flores de Aço, ele nasceu em 2004. 2004. Eu, mãe, minha filha caçula, no jardim de infância, eu não vou falar os termos, porque senão o YouTube derruba, né? Sim. Mas começou com aquela questão de gênero dentro da escola, jardim de infância, e a gente vivenciando isso. E a gente não aceitava, né? Porque o Estado ele não tem que se meter na educação dos nossos filhos. Só que a gente não sabia isso na época, né? A gente era tudo verdinho, mas a indignação veio. E aí começou um grupo de mães, né, a se reunir e a discutir, e foi nesse meio tempo que assistimos a uma palestra da hoje senadora Damares, pastora, e na Sara Nossa Terra. Na verdade, foi em 2002. E é um dos nossos slogans, que é iluminando mentes, despertando propósitos, porque foi o que aconteceu conosco. Damares veio e acendeu uma luzinha na mente e falou, olha, está tudo errado. Iluminou a mente e despertou o propósito. Está tudo errado, né? E aí a gente começou legal. nessa toada mais como movimento, entendeu? Nós atuamos praticamente 20 anos como movimento. E a gente está fazendo essa transição para o terceiro setor, já tem 4, 5 anos, né? E nos organizando. Entende? Que legal. Então, assim, tem muita coisa que permeia o nosso universo. Peraí, aqui. deixa eu Se organizar. deixa eu entender aqui. Então,
Flores de Aço vem com esse despertar da Damares Isso. há 20 anos atrás. Isso. Ela é cofundadora. Ela é do cofundadora movimento. junto com vocês. Exatamente. Que Você legal. dá um Google aí, tem muita coisa na Que internet legal. com ela. Por que Flores de Aço? Aqui assim, vamos hora a mesclando, gente vai. porque assim a história delas é linda. Por que Flores de Aço? Porque assim, nós somos delicadinhas, nós somos meninas, nós somos rosinha, mas não mexe com a gente, não. Eu imaginei isso. Une a delicadeza com delicadeza o à poder, força. com a firmeza, a força, força também, né? E a resiliência. E a resiliência. O aço, ele entra na É. resiliência. Não se dobra entendeu? fácil. Nós não somos feministas, nós somos femininas. Ótimo essa Exatamente. fala, viu? É. Por favor, repita, por favor. Olhando para a câmera. Isso. Nós não somos feministas, nós somos femininas. Qual é a diferença para a gente fazer um corte bacana disso aqui? Abissal, Fala aí, por favor, para esse abissal. nosso público. Somos todas cristãs. Aham. Para começar, né? O Brasil é um país cristão. Então, nós temos nossas convicções e nossos valores. Nós somos norteados pela palavra de Deus, que é um manual de conduta, né? E de excelência em direitos humanos. Você sabia que a defesa dos direitos humanos ela está registrada na Bíblia? Dá um Google aí, minha querida. Provérbios 31:8. Em qualquer versão, pode abrir aí. Em qualquer versão que você buscar da Vou. Bíblia, tá? Você vai encontrar uma ordem, tá no imperativo. Não tem nenhuma condicionante, né, Pete? Não é quando você for, ou quando você for ordenado, quando você virar gente grande, quando sua vida estiver arrumada. Não. E é para qualquer um. Está escrito assim: abra a tua boca em defesa daqueles Do que não mudo. podem se defender. Do direito de todos os desamparados. Dos que Isso. estão destinados à desolação. A margem, né? Que estão à margem por É qualquer a motivo defesa que dos seja. direitos humanos. Uhum. Mas aí vem um outro espectro ideológico, se apodera daquilo, porque em muitos casos a igreja está dormindo. Exatamente, né? ia falar, se apoderou porque houve um vácuo, né? É. Exato. É Se um houve espaço, vácuo, né? houve Para um que o mal Exatamente. prevaleça, só basta os de bem não fazerem nada. Não fazerem Ficar nada. Né? caladinho, Se né? não ficarem abrir a boca. calados, não abrirem a boca, nada acontece. Por isso que veio o movimento dessas mães defendendo, né? Quando eu que conheci legal. a Cíntia, eu estava revoltada porque minha filha tinha 11 anos, era começo de aula, carnaval, né? E entrou alguém lá na sala delas, distribuindo camisinhas, explicando, era carnaval, tinha que usar. Ela foi a única que não levantou para pegar. Aí a moça foi lá, abriu a mochila dela e encheu a mochila dela de camisinha. Ela chegou em casa chorando, Um trote transtornada. totalmente né? maldoso Sabe? isso, né? Transtornada. Eu perguntei, filha, quem fez isso? Foi um amigo? E ela, não, mãe, foi a moça com um slogan da secretaria. Estavam distribuindo Foi um nas momento- escolas. Foi um momento muito Foi um pesado. momento pesado. Sim, e tem um negócio interessante, meninas, que assim, Gente, Se- calma, eu adorei o meninas. que assim, se isso fosse feito por um cristão Um conservador, contra eles, Colocando uma Bíblia dentro da mochila? Nossa, ia dar se uma colocasse guerra. uma Bíblia na mochila, aí pronto. Aí estava na mídia, estavam escrachando e Isso. tudo. Só que o comportamento que ofende, que afeta também os valores e princípios, porque nós temos que respeitar e ser Com respeitados. certeza. A gente não impõe, a gente Exatamente. sempre convida, né? Exatamente. Então, assim, muito legal, porque isso aí chacoalhou, né, Pete Godoy? Chacoalhou muito, Chacoalhou. porque você vê uma menina, ela era uma menina, né, de 11 anos, chegar em casa chorando, se sentindo humilhada, porque todo mundo ficou rindo dela. Ela se exposta. tornou o extraterrestre da Foi, sala. se tornou dentro da sala e ela Aham. chegou, mãe, e ficou todo mundo rindo de mim. Eu falei, não preciso pegar isso. E a moça foi lá e disse, você precisa sim, enfiou. 11 anos. 11 11 anos. anos. Né? Então, assim, foi algo que mexeu muito comigo. Quando eu conversei com a Cíntia disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tudo a gente tem que errado. falar, tá tudo errado, Que a gente legal, não pode cara. ficar calado. Poxa Foram vida. muitos casos. Foram né? muitos Foram casos. muitos casos, porque assim, o que estava acontecendo? Uma indignação geral. Isso começou com muita intensidade. O primeiro governo do Coiso, eu me recuso a falar o nome dele, abriu-se as portas, espiritualmente as pessoas entendem, né? A gente está debaixo de liderança, então o mundo espiritual ele estava muito à vontade do outro lado, né? É como se um portal fosse aberto e a atuação realmente desses seres estava assim legitimado, vamos colocar dessa forma. E eles estavam muito à vontade. A ideologia de gênero ela veio com muita força nessa época,
né? Eu lembro de um caso de uma mãe que chegou para nós, que ela falava assim, eu não sei o que fazer, porque na escola disseram para minha filha que não era para falar para os pais, só isso já estava errado, né? De você mandar um dever de casa para uma criança e falar assim, olha, não precisa falar com seu pai, com a sua mãe, faça sozinho. E a tarefinha era beijar um menino e depois beijar uma menina e fazer uma redação dizendo o que sentiu. Nós estamos falando de crianças. Então, estava por esse lado, sabe? Perdão. E foi muito bagunçado, foi uma época muito conturbada, né? Então, nós organizamos diversos workshops, organizamos diversas conferências, seminários, a gente reunia todo mundo, e era auditório de escola, era na casa de alguém, onde desse para a gente começar a trazer essa consciência. E aí a gente aprendeu os caminhos. Vamos na ouvidoria da Secretaria de Educação. Entendeu? Qual é o conteúdo pedagógico, qual é o ganho que essa criança vai ter com isso? Começamos a questionar, porque a gente não sabia nem a quem recorrer. Entendeu? A verdade era essa, porque o professor ele é soberano em sala de aula, beleza. Até onde é o conteúdo pedagógico dele. Quando ele entra na questão de valores e princípios, não. Entendeu? Você vê, a Xuxa não entrou nos Estados Unidos por conta de uma associação de mães que achavam absurdo o que ela fazia. E aqui vira esse carnaval. Eles acham que podem fazer o que quer e bem entendem. Então, a nossa história, enquanto Flor de Aço, foi sempre permeada por muita mobilização, por muita conscientização. Luta, amigo. Isso aí é luta. Isso aí é muita luta. E sempre do nosso bolso, a gente cotizando. Então, a gente nunca teve apoio financeiro. Equipe, né? Equipe. Hoje mostro meu grupo até hoje aqui. Equipe. Então, o caminho foi bem esse. Você falou que já tem uma estrada, né? Sim. A Flor de Aço. 20 anos. Mas só de 4 anos para cá isso. que vocês formalizaram. Na verdade, o CNPJ ele tem 6 anos. A 6 gente anos. ensaiou diversas vezes, né? Como a gente não tem sabia esse anos. caminho dos recursos e tudo mais, estamos aprendendo. Dos benefícios de ser formalizado, né? Uma OSC. Era uma questão assim de responsabilidade pessoal. Né? A gente entendemos o nosso papel. Né, Nós entendemos o nosso papel social, né? Nós somos um grupo de mulheres que tem essa consciência, né? Por exemplo, nesse período que tudo isso começou a acontecer, eu fazia uma contrapartida nas escolas gratuitamente. Eu ia, num período do dia, ficar com crianças e pré-adolescentes, usando teatro, música, dança, criando eventos, justamente para mantê-los ocupados. Oficina da vida. Era uma oficina. Oficina da vida. Oficina da vida. Né? E minhas filhas cresceram no meio disso. Né? Quando a escola não tinha, porque de repente começou a podar, as escolas não tinham espaço, a gente ia para as pracinhas. Eu fazia nas pracinhas. Só que estando dentro da escola, eu enxerguei algo que eu comentava com a Cíntia, era assustador. Porque a gente não tinha sala, então a gente ficava junto com os professores. Então a gente via o outro lado. Né? Eu vinha dessa visão apaixonada pela educação, né? Eu venho de uma época que a educação era privilegiada, né? Eu digo isso, que eu fui privilegiada, ainda peguei uma excelente educação. Então, para mim, professor, para mim era sagrado. Quando eu venho nessa outra uma autoridade ilibada, né? Mestre. Né? Era um mestre. Nossa, OSPB. Maravilhoso, né? Então, eu vim deste lugar, né? E quando eu vi que as minhas filhas não tinham mais isso, eu falei, pô, vou fazer alguma coisa. Então, eu entrei com muita coisa nesse lugar. E aí, eu comecei a ver algo que foi assustador, que foi verdadeiramente um outro nível de professores. Claro que a gente sabe que não são todos, mas Sim. na grande maioria, eles simplesmente viam a situação acontecendo e dizia, não conta para o pai não, esquece isso aí, não é da nossa conta. Sabe? E isso foi me assustando, eu dizer, meu Deus, minhas filhas estão ali. O que estão fazendo? Então, eu tinha que ficar mais perto ainda delas. Então, veio a oficina e eu ficava perto delas em todas as escolas que elas estudavam com esse trabalho. Porque eu falei, não estão seguras. E isso foi que veio fazer a gente chamar a atenção das mulheres, chamar a atenção da sociedade, de entender que, sim, nossos filhos não estão seguros. A gente necessita ter um acompanhamento maior, mas aí eu te pergunto, que é a pergunta até hoje, como? Porque a mãe tem que trabalhar. Eu ia falar isso agora, Pete e Cíntia, Cadê o tempo? porque assim, vivemos num contexto onde, por várias questões, inclusive até mesmo por uma questão, assim, vou colocar aqui com muito carinho, e eu sei que vocês têm maturidade para entender, o movimento feminista, ele tem sugado a mãe de dentro de casa, para que ela esteja lá fora. Isso.
Ela tem sugado. Enganado. Então, Isso assim, isso tem um preço. As gerações estão pagando esse preço. Eu não sou machista. Não, está tudo desorganizado. Sistemicamente está Exatamente. tudo desorganizado. E por que é importante a gente falar isso? Porque a criança que recebe esse dever de casa para fazer de manhã na escola, à tarde ela não tem ninguém em casa para acompanhar. À noite, o papai e a mamãe chegam ali com N coisas, vão fazer comida para outro dia, lavar uma louça, limpar uma casa, não vão parar para ver a tarefinha. E aí começa-se o ciclo destrutivo. Vamos Então, assim, separar dois como? momentos. Vamos primeiro separar dois momentos. Existe um movimento legítimo, certo? Pelos direitos da mulher. Sim. Né? Isso é uma das coisas que a gente Sim, ensina. claro, isso aí Nós é... temos uma timeline que realmente mostra, se não me engano, foi 1976, 72, não, 64, 72, nesse período, que o Estatuto da Mulher Casada permitiu que ela trabalhasse fora. Então, assim, existem dois momentos, né, que a conquista foi necessária, essa luta realmente pelo mesmo espaço, porque aí voltamos para a Bíblia, nós somos criados em igual tamanho, em igual autoridade, certo? Homem e mulher, Deus os criou juntos, né? Um para complementar o outro. Muitas pessoas entendem submissão como subserviência, que são coisas diferentes, né? Completamente diferentes. Antagônicas, vamos falar assim, antagônico. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Não andam dois juntos se não houver acordo, certo? E nós temos o quê? Complementaridade. Mulher complementa homem e vice-versa, né? Então, são papéis diferentes que se somam dentro do núcleo familiar. Quando você tira essa ordem, né? O que acontece? Disfunção. Fica disfuncional, Disfuncional, desordem. O que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos é disfuncionalidade. Aqui no Brasil, vamos falar Brasil, vamos analisar global. Então, está tudo fora do lugar. Né? Aí depois vem o quê? Vem essa outra parte que vem extremamente ideológica, já de um outro extremo, aí que foi culminar onde? Nesse movimento woke. Eu me sinto um cachorro, logo sou um cachorro, né? E ai de quem falar contra isso. Isso é desvio comportamental, gente. Né? Não é uma questão de posicionamento. Eu me sinto rica. Nossa, eu sou rica, eu sou uma trans rica. E aí, minha conta bancária mudou? Não. Entende? Então, a gente começou a viver uns paradoxos muito loucos, né? Mas tudo com um único objetivo. Anotem um nome, por favor, você que está assistindo. Antônio Gramsci, pesquise a agenda gremchista, tá certo? Isso que a gente está vivendo é método. Existe um objetivo que é desconstruir. Aí você pega aqui no Brasil o PNDH3, isso tudo está dentro das coisas que a gente aprendeu, que a gente esclarece para as pessoas, né? Até o termo esclarecer é considerado racista, pelo amor de Deus. Olha que coisa maluca que a gente está vivendo. Estão tentando mudar a nossa língua materna. Não pode falar determinadas palavras que têm contexto negro, né? Não pode, não. Tem que Eles tentam. escurecer, Eles tentam, né? Difícil, mas isso, né? aí veja a raiz disso, meu amigo. Mudar a nossa linguagem é mudar a nossa identidade. A gente não pode aceitar, né? São ondas e mais ondas para desconstruir a nossa identidade. Tudo gradativo, né? Tudo gradual, bem sutil. O PNDH 3, do Fernando Henrique Cardoso. Tem lá um artigo que fala que para desconstruir a heteronormatividade. O que é isso? Vamos acabar com a família judaico-cristã, trocando em miúdos. Então, a gente vem de todo esse despertar. Bolsonaro, em 2018, só cristalizou tudo o que estava acontecendo no país. Ninguém aguentava mais, mas não sabia como colocar isso para fora, né? E aí a gente errou também terrivelmente, mandando para lá um presidente conservador sem base conservadora. Foi trucidado. Né? Hoje a gente aprendeu e estamos aí tentando fazer uma direita mais forte, coisa que a gente nem sabia. Direita e esquerda era tudo a mesma coisa, né? Agora que a gente está descobrindo. Então, você vê que o Flor de Aço, essencialmente, ele é um movimento que é sociopolítico, entendeu? Porque a gente trabalha com conscientização. Não tem como você proteger a sua família alienado, não tendo representatividade, entende? Entendo. Então, a gente trabalha com essa conscientização, né? Inclusive, nós preparamos mulheres para ocupar cargos de poder e de influência, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa da Erika Hilton como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Pronto, falei. Edmilson, você está vendo que essas meninas aí de fraca não tem nada, né, amigo?
Estamos tendo uma e- aula aqui, e né? elas Cozinha dão só no nome. e elas dão aula pra gente. Mas assim, Pete e Cíntia, como que foi o despertar das outras mulheres? Porque assim, é uma mudança de mentalidade. É. E a gente sabe, pelas formações de vocês, lidar com a mentalidade que está cauterizada, que está acomodada, é um grande desafio. Então, assim, o movimento de vocês, durante esse tempo, trabalha exatamente isso, né? Um É um despertar. despertar. Fala assim, a gente tem que enxergar diferente, pensar diferente para agir diferente. Como é que é isso? O que acontece é que há algo em comum a todas as mulheres, a maternidade. E é forte, né? E se mexe Isso é com os forte. nossos filhos, aí desperta. Mexeu em vespeiro, hein? Entendeu? Então, assim, o que acontece? Por mais que esteja calcificado, por mais que esteja nesse lugar, e é de uma forma tão bonita, né? Tudo vem defendendo, tudo é para evoluir, e a gente cai nisso. A gente até aceita, porque não é para um melhorar. discurso bonito, né? É um discurso bonito. Mas no momento que você vê um filho seu sofrendo, no momento que você se vê desamparada sem ter quem te ajudar, e você encontra alguém dizendo acorda, porque é bem pior do que o que você está enxergando, não é só com o seu filho, é com o filho de todos. Né? Isso que nós estamos vivendo agora, no momento que quantas vezes, ontem à noite eu fiquei vendo várias, veio para mim no Insta várias situações de mulheres sendo mortas e agredidas, e eu levei um tempo ali olhando e eu falei, meu Deus, que absurdo, que isso que nós estamos vivendo? Uma epidemia. E eu me perguntando, gente, o que é isso? Gente, isso aí é o resultado do que está acontecendo com a nossa sociedade. Isso aí é o resultado de tirar a mãe do lugar dela. Isso aí é o resultado de sobrecarregar uma mulher. Criou-se um conflito entre É marido um e mulher. Né? conflito. Uma guerra de sexos, né? Uma É guerra. um cabo de guerra aonde todo mundo perde. Principalmente a sociedade. A segmentação faz parte da metodologia. Da Dentro- metodologia, Dentro exatamente. do contexto Coloca que você um está falando, contra o outro. Quando tem não uma precisa frase que eu existir. gosto muito, que a pior mentira é aquela que vem transvestida com alguma verdade. Com né? alguma verdade. Né? Bem É aquela embalada como, né? Embalada. que vem embalada de uma forma que você aqui conta com o quê? Conta com o cansaço, conta com a distração, conta com os compromissos que toda mãe, toda mulher, quando chega em casa, tem para fazer, e aquela que está tentando mudar de vida, que está estudando, está sobrecarregando mais ainda. Né? Conta com isso. Mas assim, o que a sociedade em si, todo esse movimento de destruição não contava era com as flores de aço. Né? Não contava, era com essas mulheres que iam abrir a legal. boca, iam começar a falar, porque a gente bateu nas portas, a gente foi nas escolas, a gente foi nas igrejas. Aonde vocês começaram? Cidades? Em que lugar? Em que cidade satélite vocês começaram? É porque assim, a gente É um tem essa- conjunto. a gente tem essa Pulverizaram, característica. foi- É uma colcha de retalhos. Entendeu? Porque são Imagina- várias amigas de cidades diferentes. Aham. E não só no DF, né? Porque pessoas conhecem pessoas, né? Então, o que acontece? O que eu estou passando aqui, a minha prima, em Minas Gerais, passava a mesma coisa, né? Uma amiga de uma amiga no Rio de Janeiro também. E aí entra a questão do híbrido, voltando para isso, né? Sim. Aham. A internet, ela foi essencial. Ela foi essencial no nosso nesse trabalho. sentido, porque a gente tinha uma página no Facebook, a gente tinha um canal, foi derrubado. É tudo que vai contra o sistema, né? Você tem ali a sua parcela de perseguição. Então a gente começou essa multiplicação mesmo com a internet, né? Com o advento da internet, a popularização das redes. Olha aí, o Nós somos da híbrido e época o do- físico. Exatamente. Nós somos da Isso. época do falecido Orkut. Sim. A gente falou do Orkut. Rest in peace. Nós aqui estamos nos sentindo muita vontade. Claro, hoje ficou legal, viu? Então, a gente tinha essa característica que, na verdade, ela continua. Né? A gente Ela continua continua. A gente tem gente de tudo quanto é canto. Por isso que eu estou te falando, agora a gente está formalizando. 6 entendeu? anos para cá, resolveram Isso. ter um Formalizar. estatuto. Não, 6 anos a gente falou, não, pelo amor de Deus, agora chega, vamos crescer, vamos evoluir, vamos fazer Nossa, as coisas. isso aí é né? bacana. Porque Isso é bacana, a gente né? chegou até onde dava enquanto movimento, tirando do nosso porque bolso. o formal agora, você passa a ter mais direitos legais pela própria instituição, pelas próprias leis. É muita exigência Sim, também. Eu não sei como é claro, que o povo consegue fazer claro. tanta falcatrua. É- É difícil. É difícil, né? né? É uma cobrança, é uma Nossa, exigência. não é fácil, não. É um desafio isso, né? Acho que o primeiro Mas- passo para Que vocês legal. nesse período de formalização, eu não sei até onde vocês conseguiram ir, né? Mas quando a gente está dando consultoria para as entidades que estão iniciando, que precisam
saber pisar no terceiro setor, saber onde buscar recursos, saber como conversar com o deputado, tudo isso a gente ensina, né? Saber mapear, né, quem são aqueles deputados ou aquelas empresas que têm o mesmo pensamento estatutário, porque eu não sei como é que é o estatuto de vocês, é um estatuto generalista ou ele é focado nessas questões? Ele acaba abarcando, ele é bem abrangente. Né? A gente gosta de se apresentar como uma instituição de defesa dos direitos humanos, certo? Porque é um guarda-chuva, a gente entende muita coisa. A gente nunca esteve Tem várias numa... ações, né? Podem ficar abaixo. Porque assim, essas violações, elas estão em todos os segmentos. Vamos falar dos idosos, vamos falar dos jovens, vamos falar das crianças, vamos falar dos homens, das mulheres, né? Então, assim, existe violação em todos os âmbitos. Sim. Então, a gente estava, tipo, apagando incêndio. Apagando incêndio, O negócio pegava de um lado, a gente corria lá força naquilo, né? Mas sempre foi muito pulverizado, porque tem injustiça e coisa errada acontecendo em todos os E lados. só um adendo aqui, tá? Nós Fala, somos Pete. flores de aço, mas nós também defendemos os homens, nós também Sim. temos as Cravos nossas de aço. pautas, nós São os temos guardiões guardiões das flores. Essa Guardiões de ar. flor e tem um cravozinho também, né? Que legal. Todo jardim tem seu Todo jardineiro, jardim. Legal, né? é verdade, é O verdade. curso que a gente entrega, nós também, do Se Liga Irmã, também é aberto para os homens, porque o que acontece? Também existe você não ter conhecimento e não saber que você está passando no limite. Sim, claro. A gente não pode também, na altura que nós estamos, generalizar e crucificar todos os homens como um monstro. Existe também aqueles que não tiveram conhecimento, existem aqueles que não sabem exatamente, porque é cultural. Nós somos uma sociedade patriarcal, então é cultural fazer isso com as mulheres. E o que a gente precisa? A gente precisa de conhecimento. A gente precisa levantar também outros homens que tenham conhecimento para ensinar outros homens. Ser machista não é ser masculino. Não, pelo contrário. Exatamente. Você pode ser masculino sem ser machista. O machista, e deve ele ser. tem raiva de mulher. Exatamente. Homem gosta de mulher, né? E mulher Exatamente. gosta de homem. Então, assim, Falando popular. então, assim, é necessário isso mesmo, né? A construção de um novo homem e a construção de uma nova mulher. Isso é bacana. E esse momento que a gente está vivendo dessa verdadeira epidemia de violência, né, contra Nossa, a mulher e que contra a absurdo, infância, gente, é isso. resultado dessa disfuncionalidade. A Quebrou gente tudo. que atua nessa área, né? A Pete é psicanalista, eu sou terapeuta sistêmica, nós temos diversas habilidades, vamos falar assim, porque esse meio exige, né, Pete? Não Exige, adianta, a exige. gente tem que estar sempre É, estudando. tem que né? ter mesmo, meninas. A Parabéns, Pete também viu? é pastora, então a gente tem assim várias facetas que se somam, né? E aí o que acontece? Uma criança que cresce num lar desse jeito, né? Vendo o pai machucando a mãe. Ela vai replicar de Ou alguma ela anomalia, vai ela pro vai. lugarzinho de vítima, ou ela vai para o lugarzinho de agressora, De porque agressora. é o padrão que ela aprendeu. Não tem como. Né? Aí você tem aí um boom, né? Se você pegar Aí a se evolução, aí futuramente vai namorar ou casar com um menino que teve o mesmo problema. O mesmo então, É a bomba atração, relógio está é armada. atração. Com certeza. Entendeu? E qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje em relação ao terceiro setor, em relação a essa questão das parcerias com o governo? Verbas, recursos, Pois vocês têm dificuldade? Temos, a gente está engatinhando nisso, né? Como eu falei. Vocês já tentaram? Olha, o tá? que está acontecendo? Não tem como falar da nossa história sem falar de política. Né? Eu fiz parte do governo Bolsonaro, trabalhei com Damares no Ministério, né? Da Mulher, Família e Direitos Humanos. Sim, sim. Eu assumi uma coordenação nacional que a gente implementou o programa Mães do Brasil, certo? Que era um programa pró-vida. A maior chaga da nossa nação é a questão, se eu citar a palavra, Não pode. também não pode. Mas a gente sabe o que Mas é. vocês sabem o que é Aham. interromper a vida, né? Sim, Então, de lá para cá, o que aconteceu? Ela veio para o mandato como senadora, né? E lançou. Aí ela tinha toda a liberdade dentro do mandato dela, enquanto senadora, para trazer as pautas. Foi Sim. por isso que ela foi eleita, para defender, né, as nossas bandeiras. E aí lá no mandato a gente pegou boa parte do que era o Mães do Brasil, outros programas que tinha no Ministério, e nós formatamos o Se Liga Irmã, né? E ele acabou vindo para o meu colo, porque eu já não estou no mandato da senadora Damares, sai em outubro, daqui a pouco a gente fala, o livro tem relação com sim. isso, você vê que tudo vai Se conectando, está literalmente entrelaçado. uma rede, tá cheio de hubzinhos, né? Então, a gente trouxe essa metodologia para dentro do mandato. O Se Liga Irmã, ele veio também inicialmente como um ciclo de palestras
para lideranças cristãs, para a gente conscientizar e ensinar a prevenir e identificar sinais de abuso, de violência dentro da igreja. E aqui, infelizmente, a gente tem que fazer uma meia-culpa. Sim. E eu vou trazer um dado estarrecedor. Diga, Quando nós por favor. soubemos dessa pesquisa, a gente ficou assim, arrasada, porque a gente sabia, mas não tinha os dados, os indicadores. Sim. A Faculdade Mackenzie, junto com diversas ONGs, terceiro setor contribuindo, né, de maneira Fizeram uma espetacular, pesquisa aí. e chegaram ao dado de que 40% das mulheres vítimas de violência, e aqui nós estamos falando das notificadas, você sabe que é isso aqui que é notificado. É a pontinha ponta do iceberg, isso, ia dizer isso. 40% dessas milhões de mulheres vítimas de violência, algum tipo de violência, né, elas se declaram cristãs. Nossa. Isso caiu como uma isso bomba, aí porque era o que a gente vivenciava, mas não tinha dados. não tinha o conhecimento, né, Entendeu? assim, dessa forma. Isso chega no meu consultório, né? Eu diria que das mulheres que eu venho atendendo ao longo, né, oficialmente há 6 anos, cerca de 70% das mulheres que passam por violência e chegam no meu consultório, elas são cristãs. Elas são as irmãzinhas lá da igreja que estão fazendo tudo para Deus. Isso se reflete em instituições, não acontece só na igreja. Sim. Né? Acontece em todas as instituições. E aí, de novo, a gente volta para essa cultura machista, em que o homem acha que é dono da mulher. Que é um objeto, entendeu? ela, e que pode fazer o que só quiser, que no né? nosso recorte tem um além. Né? E aí entra um pouquinho da manipulação da palavra de Deus, sim. Sim. Né? Porque as pessoas não Sim. leem. O brasileiro tem um péssimo hábito de não ler. Né? E a própria palavra diz: conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. Então a gente lida com essa chaga. Nossa, né? que triste Começamos esse com dado. 3 palestras. Inicialmente, o planejamento da senadora Damares eram 3 palestras presenciais, certo? Convidamos lideranças de todo o DF. Por isso que eu te falo, não tem como falar, é Sobradinho, Planaltina, a gente sempre trabalha com macro. Macro, que Não, legal macro. isso, né? E é complicado também. Ao mesmo tempo traz os Entendeu? desafios. Muitos. E aí, o que aconteceu? Atiramos no que vimos e acertamos o que não vimos. Meu telefone virou delegacia, entendeu? Um monte de denúncia, o que eu faço? E as mulheres cristãs, elas não querem ir a uma delegacia, Sim. elas têm medo de falar. Algumas, quando falam, varre para debaixo do tapete, vamos acobertar, vamos resolver aqui dentro. E o slogan na época não é falta de fé, é crime. E aí, quando se trata também Cara, de que igreja, legal tem aquela isso, questão, hein? né? Não vamos escandalizar. Aí eu te Às vezes é um pergunto, homem que é líder na igreja, que tem uma E aí eu função. te pergunto, o E quem vai escândalo vem- acreditar em mim? Não, e o escândalo vem Ela por pensa. quem? Pelo agressor ou pela vítima? Quem é o escandaloso da situação? É o agressor, mas Claro. é Mas claro a que isso se vítima, inverte, né? Exatamente. A vítima é que é punida quando ela traz. isso aí é Porque muito- é a isso é cultura, sinistro. é a É a cultura que cultura. faz isso. O erro está sempre na mulher. Uhum. É sempre dessa forma, né? Por exemplo, uma mulher estrupada, estava numa parada de ônibus. Ah, ela tava seminua, tava Que roupa pelada. você Que roupa que tá? Tava você tá? pelada. Exatamente. Né? Né? Então, é essa cultura que a gente tem que quebrar, essa forma de enxergar as coisas que vem piorando tudo e dando essa cobertura para o erro. Uhum. Um caso muito emblemático agora é desse tenente-coronel em São Paulo. Sim, eu vi Eu ontem. sou o macho alfa e você é a fêmea beta. Ai, gente. E Pô, mentindo. pelo amor de Deus. Aí você vê a trajetória do camarada, entendeu? 4 agressões que vieram a público, entendeu? 4 assédios. E ele e aí punia as mulheres que diziam não para ele. E é sinistro isso, né? Porque assim. Sinistra é a palavra, gostei. Porque, pense, eu ia comentar esse caso há uns 10 minutos atrás. Aí você trouxe ele agora. Porque assim, estamos falando de uma instituição militar Exato. que deve, por prerrogativa de sua função, proteger. Nós estamos falando de segurança pública. Né? Exatamente. Né? Então, se a gente tem pessoas com patente alta que agem dessa forma, a gente começa a perceber que o nosso problema é muito maior do que a gente está Você tocou num enxergando. ponto nevrálgico, porque o que acontece se essa é a cultura da corporação? Porque quando você fala de... Não estamos falando de um soldado. Não. Estamos falando de um tenente. Estamos falando de uma Um patente, oficial exata. superior. E presta Ele atenção, influencia uma gama de soldados e cara por aí com vai, amigo. treinamento, Exatamente. Cara com arma e com poder e influência. Exatamente. Certo? Então, existe uma correlação também, e se você achar que eu viajei na maionese, na sua opinião,
O que eu vejo nisso? E eu acho gravíssimo. Não tenho dados Brasil, eu tenho dados Brasília. Existem hoje 86 sindicâncias acontecendo nas forças de segurança, envolvendo esses agentes em casos de violência doméstica. Aí a mulher chega, a gente vai, fala, você tem que denunciar e tarará, tarará, ela chega na delegacia e é maltratada. Isso aconteceu. É porque ela já é julgada naquele momento. Exatamente. Ela Mas por já que é que julgada? ela é julgada nesse momento? Será que ela não está sendo atendida por um cara que é um agressor? em casa? Exatamente, exatamente. Vocês estão entendendo como Cara, o isso é buraco muito, mais isso é muito embaixo? sinistro, né, meninas? Vocês trouxeram aqui vários problemas e eu agora vou ficar com a cabeça Não, ó, conturbada a gente traz problemas, a gente e traz solução. tá? Esse livro tem solução, hein? Tem. Gente, olha aqui, close pra mim, produção. Olha esse Capricha livro, no close. olha esse livro. Vejo flores em você. Da dor à missão. Flores que inspiram uma geração. Nossa, Não, poesia, hein? abre ele. Poesia. Esse aqui é o meu, né? Esse é o meu, não é o meu? Esse é o dele? Acabei de Porque ganhar. Nós não temos mais nenhum. Agora eu não quero nem saber. Esse aqui é o meu. Sem problema. Eu Vamos já pegar vi, uma eu já vi a tiragem. história de vocês aqui, já vi a Godoy aqui, a Pit Godoy. Gente, isso aqui é lindo. Várias mulheres, várias Muito histórias. bem editado. Conta pra gente um pouquinho desse material, meninas, por favor. Tá, aí a gente volta para o Se Liga Irmã. Tá? Ah. Começamos com um ciclo de palestra. Como eu te disse, é uma rede, tá tudo conectado. Temos que ter o episódio 2, viu, gente? É isso que eu ia falar. Quando ela perguntou assim, quanto tempo que é? Que eu falei 1 hora, agora que eu tô entendendo porque ela ficou triste. Porque Porque ela não deu ia uma dar pra falar. pensada, como é que eu vou Exatamente. sintetizar Ai, Senhor, o que é o quase que eu impossível falo agora, sintetizar. Senhor, É agora? muito grande, é muita história, tá tudo ligado. Deixa ela falar. Vai. Eu vou Fala, tentar, eu vou Cíntia. tentar sintetizar, tá? Aham. Mandato, começou a campanha, 3 palestras, miramos no que vimos, acertamos o que não vimos, o trem pipocou. Sim. E aí começamos a rodar, a senadora ela assumiu esse compromisso, eu vou a todas as igrejas. Era o coração dela, gente, de verdade. Nós fomos a muitas igrejas. Que legal. Muitas igrejas, pessoalmente, falar sobre a campanha. Eu não sei se eu trouxe um folder, depois eu deixo com vocês. Por favor. Toda essa questão de mostrar quais são as categorias de violência. Por exemplo, um marido falar para a mulher, você não vai para a igreja. É uma violência. Claro Sim. que é. Deixa eu ver seu telefone com quem que você está conversando nesse círculo Não, de oração. violência- É violência. Violência emocional, que é a psicológica, tem a violência Patrimonial, patrimonial. sim. Pegar uma Bíblia, rasgar a Bíblia, igual quantas vezes a gente ouviu A gente isso, ouve né? histórias. Você, crente fede, você não vai para a igreja, eu passei por isso na minha família. Entendeu? Então, tudo isso é Sinto muito por violência, isso. não é falta de fé, é crime. E o que acontece no nosso meio? Vai orar, irmãzinha, você tem que pagar o preço, irmãzinha. Entendeu? Você está sendo Aí, provada. Você está sendo provada, como se a salvação não fosse pessoal e intransferível. Ou seja, mais uma vez, essa vítima é responsabilizada pelo erro do outro. É uma cultura também. Então, a gente começou a visitar essas igrejas. Só que Damares é uma figura nacional e sempre foi, mesmo enquanto pastora e assessora, certo? Ela sempre foi uma figura nacional, né? Porque o que ela trazia reverberava em todo o país. E aí a gente criou, entra a parte da minha experiência profissional, nós lançamos a plataforma. Nós pegamos todo esse conteúdo que ela ensinava nas igrejas presencialmente e migramos para uma plataforma, seligairmã.com.br. Olha o híbrido. seligairmã.com.br. Sim. Tudo a Então, ver. nós temos o que está ali posto como aula online, gratuito, e temos os eventos online, que é híbrido, presencial com transmissão. Entendeu? Então, misturou tudo. Só que aí, chegou outubro do ano passado, Damares falou, Cíntia, você precisa pegar o Se Liga Irmã e sair do mandato para ele crescer. Porque nós chegamos no teto de onde dava para fazer. Sim. Tem as limitações, Tem né? essas limitações, né? Enquanto uma iniciativa do mandato, a gente não podia fazer um monte de coisa, né? E aí eu saí, deixei o mandato e eu precisava, porque a gente caminhava junto, paralelo, Flores de Aço com o Se Liga Irmã, mas paralelos nas visões, Que legal. nas pautas, e eu Sim. precisava unificar. Mesmo propósito. Mesmo propósito. É o que a gente sempre fala, Deus não une pessoas, Com une propósitos propósitos. exatamente. É o que eu carrego aqui, fica aqui para me lembrar. Essas sempre. coisinhas tu tem que trazer de presente pra gente, meu amor. Deus não une pessoas, une propósitos. E agora, em outubro,
conheça muito bem os seus candidatos. Sim. Tá? Nada Alinhado a desse negócio de propósito, trocar saco de nada de cimento. promessas Não, pelo amor de Deus, vazias. já passou, né, gente? A gente já viu onde isso nos trouxe. E aí, eu precisava unir esses dois universos, eu precisava fundir esses dois universos. Surgiu a ideia do livro. E ele é um recorde em tudo, porque da ideia, né, Pete? Eu digo que mais loucas são elas, né? Porque eu jogo Porque os trem, apoia elas vão a ideia da comigo. louca. Isso é verdade. Doido é quem dá Que já razão, estava, né? já Eu estava no nosso concordo. coração, Eu já estava no concordo, nosso eu coração, concordo. né? Vamos falar bonitinho, né? É a convergência de Isso, ideias. isso. Pronto, usamos uma palavra bonita para chamar a loucura. É loucura, exatamente. Somos 15 mulheres nesse livro, cada uma com sua bagagem, com a sua história, mas saindo daquele lugar de dor, certo? Superando essa batalha e inspirando outras mulheres. Metade é do Se Liga Irmã e metade do Flores Flores de de Aço. Aço. Aí nós lançamos, foram 45 dias da idealização ao lançamento na Biblioteca Nacional. 45 Foram dias? 45 dias, a gente Foi correu quanto tempo? insano. Meu, Foi meninas, Noite sem acredito. Fora as outras coisas que faziam, Não, a vida mãe, não para. pastora, A vida psicanalista. não para, O né? livro saiu. A vida não para. Saiu e a gente já está na Bienal de São Paulo. Olha que chique. Nossa, É um livro de parabéns, autopublicação, parabéns. Foi todo financiado por nós. É onde a gente fala, né? Onde é que a gente consegue dinheiro para isso? Num tempo desse? Não dá. As coisas são programadinhas, né? Aí a gente perde um pouco da nossa espontaneidade, vamos falar assim. Então a gente está nessa passagem agora de conseguir essa sustentabilidade. Que legal. Mas a gente também tem uma característica, como a maioria de nós também tem esse lado empresarial, a gente não confia 100% no negócio de recurso dos outros, não. Né? Então, a gente tem rala. ali a associação, né, que é a mensalidade, a gente tem Ah, que cursos, legal. entendeu? Aham. A gente está agora elaborando no nosso site uma página só de palestrantes, entende? Pra Pode me colocar lá, viu? contratação. Pode colocar eu, Edmilson. A Com gente certeza. Guardiões. estamos Guardiões. disponíveis. Estamos disponíveis. Você tem ele de forma híbrida também, no caso online? Digital? Tem, Digital? sim, tem Que legal. sim. Ele está publicado na Amazon, na Wiclap, né, que a gente tem o link de venda. A venda online, ela retorna toda para o Instituto, certo? E o livro físico, cada uma tem sua cota, quando quer comprar mais, ela compra para Sim, revender, sim, né? sim. Aí já fica direto o lucro. Legal. com a- Bacana. Que com a- também com a autora. é uma ferramenta, né, que é um Isso. braço nosso, o empreendedorismo, né? Sim, Dá condições claro, da às mulher. mulheres Exatamente. poderem trabalhar. Essa Isso é ideia bem é legal. extraordinária, porque foram várias mãos que fizeram. Exato. E cada uma tem o Nada seu mais justo percentual. do que repartir o bolo, né? Com Exato. certeza, e nós já E aí, estamos, né, sim. pensando no próximo, que serão Próxima outras edição. autoras contando suas histórias. Nós vamos abrir Porque seleção. nós vamos abrir a seleção e vamos continuar o trabalho. É chique! Amores, me perdoem, meninas, por ser só uma hora. Me perdoem. Não, já passou de uma hora, não. Vai dar agora. Vai ter corte. Não vai ter não. Meninas, digam para o nosso público aonde eles encontram vocês nas redes sociais, como é que as meninas que estão, as pastoras que estão assistindo, podem convidar vocês para poder ministrar, levar, agregar. A câmera de vocês podem fazer Gente. o anúncio. Nós estamos concentrando, como a gente está nessa fase de reordenação, a gente está concentrando tudo no nosso site, floresdeaço, sem o cedilha.com.br. Lá você vai encontrar todas essas informações. E nas redes sociais também temos concentrado, porque, gente, é muito difícil esse Não dá negócio para tá ter em tudo quanto é muito, não lugar. dá. A gente está focando no Instagram, tá? Que é floresdeaço, _ aquele tracinho abaixo, OFC. Porque eu não paguei para verificar a meta, então a gente botou o OFC de oficial. O Se Liga Irmã, a mesma coisa. Se Liga Irmã, _ OFC. Se quiser ir direto para o curso, seligairmã.com.br. Mas todas essas informações, elas estão concentradas no nosso site. No site. Porque como é Cara, muita que coisa... coisa bacana, né? A gente tem aulas e programa, episódio que a gente falou só sobre o site, a importância de um site institucional. É muito. E vocês Mas- agora fecham isso aí com Ai, chave de ouro pra gente. Corre lá no site, pastor, nós temos 2 SUGs em andamento. Uhum. Nós apresentamos uma ideia de projeto de lei que responsabiliza, eu sei o quanto isso é polêmico, mas nós precisamos minimamente do debate. Claro. Tá? Todo mundo fala, tem que proteger a mulher, tem que proteger a infância, eu sei que o tempo já acabou, mas eu tenho que aproveitar.
São 2 projetos de lei, um altera o ECA e o outro altera o Código Penal, certo? Para responsabilizar a liderança institucional que acoberta crimes sexuais contra mulheres. Isso é muito crianças. justo. Claro. Eu também acho justíssimo, Claro. mas tem muita gente, Claro. entendeu? Isso tem, tá- isso tem que vir à pauta, porque a gente teve um caso de uma criança abusada numa igreja aqui no Brasil. são Um muitas. que veio à Meu tona. irmão, desculpa Um que aqui. veio à tona. Notícia de bastidor, não tem uma semana que não tem um caso na Olha Polícia isso. Civil envolvendo abuso Se- por parte de pastores. Olha Se isso. isso, Não, isso- já isso tivesse não- em voga, já São tivesse falsos valendo, pastores. tem uma igreja aí, que eu não posso Exatamente. citar o nome, que ela ia fechar no Brasil. Gente, a É. própria Entendeu? igreja em que Damares foi criada, onde, vocês conhecem a história da Sim. Damares? Ela foi abusada dos 6 aos 8 anos dentro de casa por um falso pastor. E ele a ameaçava dizendo que ia matar a família inteira. Ninguém triste na isso. igreja percebeu que aquela criança estava definhando, entendeu? Esse é o nosso papel, né? Por Nós isso, temos é por isso a importância do Se Liga Irmã, né? A gente está aumentando o conteúdo, aumentando o material, vamos trazer conteúdo para os homens, conhecimentos para os homens, a importância de que você conhecer o que está acontecendo. A parte psicológica ela é muito importante. Chega para mim jovens, crianças, pré-adolescentes que passaram por abuso dentro de instituições. E você não tem noção do dano que é isso. Nossa. É muito grande, a gente precisa Ó, eu olhar vou levar pra vocês isso. em outro lugar depois para a gente conversar sobre isso, Bora, porque bora. isso Sei que tem aí, que encerrar, isso aí né? mexe muito com a gente e acho que vale a pena, viu? E a responsabilidade de todos. De todos nós. É de todos responsabilidade de nós. todos. Não tem enfrentamento à violência contra a mulher, contra a infância, sem a adesão dos homens. Não tem. Não Onde estão os Não homens tem. de valor dessa nação? Homem de Exatamente. verdade, meu amigo, protege. A função do homem nesse papel é morrer pela mulher. É, Sim. Assim dar a como vida. Cristo Morreu pela igreja. Não é matar a mulher, né? Edmilson, suas considerações finais e aí depois eu vou pedir para as meninas fazer as delas para a gente encerrar. Bem, eu estou muito impactado e, assim, eu tenho poucas palavras, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos de braço aberto e queremos contribuir. Pode contar com a gente, com certeza. No que precisar, tá bom? Pete, suas palavras e Principalmente depois... para ajudar assim, vocês a entenderem como funciona o terceiro favor. setor e como captar Uhum. recursos para desenvolver esses projetos esses aí. projetos Vamos maravilhosos. continuar a conversa Tá? depois. Eu só tenho a agradecer, dizer que é um grande sonho, né? Nós estamos aí nessa caminhada há bastante tempo e nós não desistimos, a Que gente bom. continua nesse enfrentamento. Nós contamos sim com o apoio de vocês, contamos com o apoio do público, contamos principalmente com as mulheres, você que está sofrendo, você que acha que está sozinha, você não está. Nós estamos aqui, nós não vamos te julgar, nós vamos te acolher e te ajudar naquilo que é possível, porque muitas das coisas que precisam ser mudadas dependem de uma escolha. É E nós verdade. temos que aprender a escolher. Obrigado, Pete. Deixou Cíntia. nada para mim, eu não deixou nada. Eu faço das palavras da Pete as minhas e só enfatizar, você não está sozinho, tá bom? Estamos aqui. Meninas, gratidão pelo trabalho, por vários momentos silenciosos, por lágrimas derramadas, pela exaustão em muitos momentos que vocês tiveram, mas pela coragem, pela iluminação de vocês não terem desistido, entenderem que é um propósito e que o pouco que vocês fazem já tem abençoado muitas famílias e impactado futuras gerações. Por favor, não parem, não desistam, continuem sendo esse farol em meio a um momento escuro que as famílias vivem, tá bom? Obrigado por tudo. Para você que nos assistiu hoje, o nosso carinho, a nossa gratidão. Então, a gente teve aí essas histórias maravilhosas hoje que mexem com a gente, porque falam sobre família, falam sobre valores, princípios, falam sobre a sociedade, falam sobre o futuro. E nós, do terceiro setor, precisamos também ter esse olhar carinhoso para isso e trazer esse assunto à mesa. E você sabe que aqui na mesa a gente pode falar tudo que é verdade, tudo que é ético, tudo que é correto. Nós defendemos exatamente essa liberdade de expressão. Eu encontro você no nosso próximo episódio do podcast Inova Terceiro Setor. Um forte abraço e nós nos vemos em breve.